Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, dando continuidade ao nosso estudo da nossa consagração a São José, por este livro, Padre Donald Calloway. Novamente fiz algumas anotações, achei que seriam pequenas, mas foram maiores do que a semana passada. Então, com certeza a gente vai ter que sistematizar isso daí numa outra oportunidade de outros vídeos aí. De qualquer forma, a gente já vai fazer um estudo mais aprofundado quando nós fizermos a preparação da nossa consagração a São José mesmo, né? Então, nós vamos aprofundar um pouco mais, nós vamos entrar com mais profundidade. É importante a gente lembrar, mais uma vez, aquilo que nós falamos a semana passada. Esse livro é um livro composto de 3 partes. Na verdade, dariam para 3 livros. A primeira parte, ele vai sistematizar as virtudes de São José através da ladainha de São José. Então, ele vai uma ladainha para cada dia, e ele vai falando dessa ladainha, vai falando das virtudes de São José nessa ladainha. A segunda parte são os textos. A segunda parte muito provavelmente seja a parte mais aprofundada do livro. Em que ele vai fazer? Para cada dia desta ladainha, ele vai ter um texto aprofundando aquela virtude de São José. Então vai ser um aprofundamento daquilo que ele já falou lá atrás. E a terceira parte seria aí um devocionário, em que estão as orações a São José, né? O que é importante para nós, para a gente fixar? É importante a gente fixar aquilo que também nós falamos na semana passada. Existe uma trindade criada, e essa trindade criada se chama Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré. Qual que é o ponto de ligação da trindade criada com a trindade incriada? O ponto de ligação é justamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo ou Jesus Cristo. Quando nós falamos de Sagrada Família, sempre vem à mente, o menino Jesus, Maria com o menino recém-nascido, José ainda jovem com o menino recém-nascido, a trindade criada. Numa das meditações que a gente tem na ladainha, o nosso autor ele vai reforçar a importância de São José como não só o pai, mas como o chefe da Sagrada Família, como o chefe da trindade criada. Isso é muito importante a gente fixar, porque tira muitas coisas que desabonam a questão de hierarquia, tira muitas coisas que desabonam a questão da obediência. Muitas vezes a mentalidade moderna, a gente tende a achar que pela obediência existe um rebaixamento, pela obediência existe uma perda de liberdade. Na verdade, não existe. E a gente vai ver justamente pelo exemplo desta trindade criada, pelo exemplo da Sagrada Família, que não existe esse rebaixamento, que não existe esta perda de liberdade, muito pelo contrário. O que existe, quando nós falamos em obediência, o que existe na verdade é uma plenitude da liberdade, é uma amplitude da liberdade. Na verdade, nós encontramos a nossa verdadeira liberdade quando nós vivemos este dom da santa obediência. Mas por que você está falando de obediência, se você acabou de falar que São José era o chefe
da Santíssima Trindade era o chefe da Sagrada Família, o chefe da Trindade criada. Justamente porque um dos títulos de São José é São José obedientíssimo. Ele também era obediente. São José foi obediente a Deus, São José foi obediente ao Pai. O Pai do céu colocou em São José todas as necessidades, todas as virtudes e todos os dons, para que São José fosse o Pai verdadeiro, o Pai pleno, o Pai completo do menino Jesus. E não só o Pai, mas como ele fosse o esposo, o marido, o guardião, o guerreiro, o homem, para Nossa Senhora e para o menino Jesus. O autor ele faz questão de reforçar um ponto importantíssimo quando ele fala assim: por que é dito obedientíssimo? Por que esse íssimo ele é colocado em várias das virtudes de São José? Porque a gente não vê em outros santos isso, vê? Não. A gente vê na Virgem Maria e a gente vê em São José. Por que isso? Porque justamente a Virgem Maria e São José, eles foram capazes de viver as virtudes no grau máximo, no grau mais elevado, no grau mais perfeito. Então nós podemos dizer perfeitíssima Maria, nós podemos dizer perfeitíssimo José. Obedientíssima Maria, obedientíssimo José. Aquilo que cabe a Maria, cabe a José, porque eles fazem parte desta trindade criada, porque eles fazem parte desta sagrada família. Tudo que convém a um, convém ao outro, de perspectivas diferentes, de modos diferentes. E ali tem Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade está ali representando justamente aquele desejo de Deus, que foi descer do céu e assumir uma forma humana, e o desejo de Deus, ao contrário, descido do céu e assumido a forma humana, ele elevar o homem à condição divina. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo e isso é ensinado para nós justamente nesta trindade criada. Tem um santo que vai dizer assim: Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Deus desceu e assumiu a condição humana, se adaptou à condição humana e fez essa condição humana para que ela se adaptasse à condição divina. Seremos iguais a Deus? Sim, com Deus, em Deus, diferente daquele desejo inicial de Eva, quando a serpente tentou Eva. Como é que foi aquela tentação de Eva, lá no paraíso? Que a serpente vem com aquela conversa fiada dela, com aquela pergunta aparentemente boba, né? É verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos? E Eva vai e corrige a serpente. Veja, o mais astuto e o mais inteligente de todos os animais faz uma pergunta dessa, né? Mas qual que era a tentação ali? A tentação era apagar todos os frutos do paraíso e focar justamente naquele que Deus falou: desse fruto vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão certamente. Aí a serpente vai dizer assim: vocês não morrerão.
Mas Deus proibiu vocês de comerem deste fruto, porque Ele sabia que o dia que vocês comessem, vocês seriam iguais a Deus. Qual que era a proposta da serpente? A proposta da serpente era justamente essa: vocês estão neste paraíso maravilhoso, e vocês podem ser iguais a Deus, sem Deus. Vocês podem ser vocês Deus, e expulsar a Deus. Essa é a tentação. Esse é o pecado. Expulsar a Deus de nossa vida, expulsar a Deus de nosso coração, expulsar a Deus daquele nosso conforto que Deus colocou. Essa é a tentação. Este foi o grande erro. Este foi a grande sedução e a grande mentira que a serpente colocou. E qual que é olha, veja, e Deus, para nos redimir, Ele assume a nossa natureza humana, e Ele paga por nós. Só que Ele não faz só isso, Ele quer que nós nos elevemos até Deus. Ele quer que nós nos transformemos em Deus, dentro de Deus, em Deus, com Deus. Ah, mas você está falando uma heresia e nós não podemos ser Deus. Pai, que todos sejam um como eu e vós somos um. Como é que é feito isso? Pela ação do Espírito Santo. Temos a Trindade de novo formada. Pai é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, conversando com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, na ação do Espírito Santo, englobando esta Trindade criada, nesse desejo de Deus de nos elevar até Ele. Que todos sejam um, como eu e vós somos um, pela ação do Espírito Santo. E o papel de São José, neste ponto, ele é importantíssimo, porque é São José que vai nos dar a medida das virtudes. É São José que vai nos dar a direção das virtudes. É São José que vai nos dar a ordem das virtudes. É São José que vai nos conduzir. E veja, quando nós falamos dessa devoção de São José, e nós comparamos com a devoção da santa escravidão, da qual nós estamos nos preparando para renovar, nós estamos falando de uma devoção que deve caminhar junto. A devoção a Nossa Senhora deve caminhar junto com a devoção a São José, porque nós precisamos de uma mãe e nós precisamos de um pai. Veja, nós somos adotados. Em Cristo nós somos adotados. Em Cristo nós somos feitos irmãos do Senhor. E se nós somos feitos irmãos do Senhor, é porque nós somos adotados. Por quem nós somos adotados? Por uma mãe e por um pai. Ah, mas o pai é Deus. Sim, o pai é Deus, mas o pai fez pai na terra. O pai fez uma mãe na terra e ele fez um pai na terra. E lembra do que nós dissemos na semana passada? Essa é uma devoção, esta que está sendo teologizada muito recentemente. Foi somente a partir dos últimos 150 anos que nós temos uma teologização dessa devoção. Não que ela não existisse, muito pelo contrário, todos os grandes santos foram devotos de São José. E aí que nós entramos num ponto ainda mais importante, que o nosso querido autor ele vai ressaltar com brilhantismo. Ele vai dizer assim, num dos dias num dos dias não, tem vários dias de preparação, ele vai dizer assim, que São José é necessário para aqueles que querem se elevar espiritualmente.
São José é necessário para aqueles que Deus quer elevar espiritualmente. São José é necessário para aqueles que são chamados a uma devoção particular, para aqueles que são chamados a uma elevação particular, para aqueles que são chamados a uma missão particular. Por isso São José é tão importante na vida dos santos, na vida de todos os santos. Quanto mais próximos a São José, mais nós estamos trilhando este caminho curto, fácil, assim como a devoção a Nossa Senhora. Só que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu prisma, cada um tem o seu enfoque. Tudo converge para Deus, mas de lados diferentes eles lançam luzes para nós na nossa caminhada. De lados diferentes eles nos dão graças direcionadas a Deus e por Deus para nós. Por isso é importante que a devoção a Nossa Senhora caminhe junto com a devoção a São José. E os grandes santos, os santos maiores, todos eles, quando encontraram a devoção a São José, eles disseram, praticamente todos disseram a mesma coisa: a partir de agora começa uma nova caminhada, a partir de agora começa um jeito novo, a partir de agora estou em um patamar diferente da minha caminhada. Porque nós só estamos completos em família quando tem pai e mãe. E da mesma forma que quando nós entregamos algo a São José, quando nós fazemos algo para São José, da mesma forma que Nossa Senhora, São José não retém para ele. São José recebe e leva para Nossa Senhora, e leva para o menino Jesus, e leva para o Senhor. Então ele vai pegar e vai levar para Nossa Senhora. Vixe, que beleza! Tudo que Nossa Senhora convém a ela leva para Nosso Senhor. Nossa Senhora não fica com nada para ela, São José não fica com nada para ele. Tudo converge para Deus, tudo vai para Deus. Da mesma forma que a devoção a Nossa Senhora, a devoção a São José não nos atrapalha no caminho da nossa salvação, não é impedimento para nós no caminho da salvação. Não existe também exagero quando nós somos devotos a São José. Por quê? Porque nada ele retém para si. Assim como nada Nossa Senhora retém para si, São José nada retém para si. Tudo para Deus, tudo para o Senhor. Isso é belíssimo, aliás, isso é extremamente consolador para nós. Isso consola extremamente o nosso coração. Isso nos dá uma segurança. Aliás, quando nós falamos de São José, nós lembramos da figura de pai, e pai é aquele que traz a segurança. E é difícil falar de pai no mundo moderno, né? Porque se existe algo que está em crise no mundo moderno, é a paternidade, é o pai. Se tem uma coisa que está em crise no mundo moderno, é o pai. E por que nós estamos entrando na era de São José, podemos dizer assim? Por que nós estamos entrando nessa devoção especial a São José? Por que Deus quer mostrar São José para nós? Justamente porque nós estamos nessa época em que a figura paterna, ela está completamente deformada para nós, até para as melhores famílias, até nas melhores famílias. Nós vivemos a crise da masculinidade, nós vivemos a crise da testosterona, podemos dizer assim. Está difícil, está bem difícil.
E essa figura de São José, ela vem justamente preencher isso que está faltando para nós. Preencher essa figura paterna, preencher essa figura de pai, essa figura de segurança, essa figura de colo, essa figura de abraço, essa figura de descanso. Por quê? Porque o pai é aquele que não descansa enquanto os filhos não estão seguros em casa. É ou não é? Ou pelo menos deveria ser assim. Pai é aquele que abraça, é aquele que aconchega, é aquele que protege, é aquele que dá a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu a dar a sua vida com São José. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu a ser homem com São José, porque Deus Pai colocou essa capacidade em São José para ensinar o menino Jesus. Foi com São José. São José, ele foi essa plenitude de pai, essa plenitude de homem, essa plenitude masculina, essa figura que deu o consolo para o menino Jesus, o consolo para a Santíssima Virgem Maria. E quando nós falamos dessa devoção especial a São José, nós estamos falando exatamente de entrar nessa figura de pai, de assumir de São José essa figura de pai para nós. Assumir São José como nosso pai, como aquele que faltou para nós, com certeza faltou para nós no nosso mundo moderno. Uns faltou menos, outros faltou mais, outros faltou bem mais. E São José, ele vem completar essa medida para nós. Por quê? Porque só quando nós tivermos essa medida de pai completa em nós, nós vamos ser capazes de agir de forma santa e de forma melhor nesse mundo. E mais, melhor na nossa igreja, porque a nossa igreja precisa de pais. Eu não estou falando de pai biológico só não, eu estou falando de pais daqueles que são chamados ao sacramento do matrimônio, eu estou falando de pais daqueles que são chamados ao sacerdócio, que eles também precisam ser pais, que a palavra padre que é? Pai. Padre precisa ser pai, assim como São José, um pai virgem e casto, mas pai. Ele vai dar a vida por quem? Ele vai dar a vida por suas ovelhas. Os homens casados, eles vão dar a vida por quem? Eles vão dar a vida por seus filhos, que Deus confiou a eles. Os bispos, ainda mais, que eles têm que dar a vida, o bispo tem que dar a vida para os seus filhos que são padres, e para as suas ovelhas, para seus filhos que são os demais fiéis. O Papa nem se fala, que é o bispo de Roma. Os consagrados também são pais. Os religiosos, os irmãos religiosos, apesar de não terem filhos biológicos, eles adotam quantos e quantos filhos biológicos, filhos não seus, mas que são seus espiritualmente, filhos espirituais. E é essa figura de pai que precisa ser curada em nós e que vai ser curada em nós em São José. E só quando nós temos essa figura de pai curada em nós, é que nós vamos poder curar esta necessidade nas outras pessoas. Nós vamos começar por onde? Pela nossa casa, pelos nossos, pelos mais próximos. E quando eu falo de figura de pai curada em nós, eu estou falando de homens e de mulheres,
porque o pai faz o homem e o pai faz a mulher. O homem só é homem verdadeiramente quando ele tem a figura do pai. A mulher só é mulher verdadeiramente quando ela tem a figura do pai. Lembra que nós falamos? A trindade criada, ela tem as mesmas luzes convergidas de modo diferente, porque a mãe também faz o filho, a mãe também faz a filha, só que de modo diferente. A figura materna, ela é indispensável, só que a figura paterna também é indispensável. Este aconchego, esta confiança cega, este colo, esta segurança, nós precisamos recobrar em São José. E essa devoção promete que nós teremos recobrada em nós esta figura paterna em São José. Como é que nós faremos isso? Nós faremos isso em espírito de copiar as virtudes de São José. Nós faremos isso em termos de observar São José, em termos de orar em São José, em termos de meditar em São José. Observar, orar e meditar. Quando nós adentrarmos nisso, nós vamos vendo que a semelhança dos discípulos de Emaús, que à medida em que eles foram caminhando, a cura foi acontecendo neles. Também nessa virtude, à medida que nós formos caminhando, esta figura de Pai vai ser curada em nós, vai ser satisfeita. Quando eu digo curada, eu quero dizer satisfeita em nós. Por que Satanás ele inventou essa coisa de feminismo? Não foi para atacar as mulheres diretamente. Satanás ele inventou essa coisa de feminismo justamente para castrar os homens. Castrando os homens, as mulheres que necessitavam da figura masculina, da figura de pai, elas não têm. Veja a astúcia de Satanás. Ele deu algo para as mulheres achando que era um empoderamento, quando na verdade aquilo lá servia para castrar os homens e acabar com as mulheres. Quando não se tem homens masculinos, quando não se tem homens viris, o que acontece com as mulheres? O que acontece com as mulheres? Elas tentam se tornar elas viris. Dá certo isso? Não dá. Não dá. Como é que é a frase que eu escutei esses dias para trás? É igual olho azul em gente feia. Fica igual olho azul em gente feia. Não dá certo. Não dá certo. É uma analogia pobre, mas ela define bem. Define bem. Porque é um negócio que não dá certo, não combina. Não combina. Não dá. Temos em mente de que este caminho devocional que nós estaremos seguindo, ele vai curar em nós essa parte. E ele vai fazer uma coisa que é tão fantástica. Ela vai sarar o nosso ser. Ela vai sarar o nosso emocional.
ela vai sarar o nosso espiritual, porque a figura paterna ela não é só emocional, ela é emocional e ela é espiritual. E vai precisar ser curado isso, e vai ser curado isso. E a coisa vai acontecer e nós vamos conseguir seguir bem. Nós vamos entrar também nós nessa trindade criada, e nós vamos aprender o convívio de Deus, com a graça de Deus. Deus deu para nós essa trindade criada, e Deus deu a possibilidade de nós entrarmos nessa trindade criada, justamente porque Ele quer nos acostumar ao convívio de Deus. E o convívio sadio de Deus, ele envolve um pai e uma mãe. Ele envolve Deus, um pai e uma mãe. São José ele tem 3 grandes tesouros que ele guarda com a sua vida. Vocês lembram quais são? Os 3 tesouros de São José que ele guarda com a sua própria vida. Primeiro tesouro, o menino Jesus. Segundo tesouro, a Virgem Maria. Terceiro tesouro, você. São José nos guarda com a própria vida, assim como ele guarda o menino Jesus, assim como ele guarda a Virgem Maria. Como é que São José guardou o menino Jesus e a Virgem Maria? Tinha um louco lá que queria matar o menino Jesus. Aí vem o anjo e aparece para São José. José, Herodes quer matar o menino. São José acorda no meio da noite, naquele sono melhor que ele tinha ali, se levanta, arreia o burrinho, pega tudo que tem, sai no meio da noite e vai para o Egito. São José não pensa 2 vezes, São José não pensa no conforto, São José não pensa naquilo que ele vai passar, ele apenas faz aquilo que precisa ser feito para defender o menino Jesus e a Virgem Maria, sua divina esposa. Ele vai e faz. E quando nós nos colocamos como filhos de José, ele vai fazer isso conosco também. E veja, no Egito não teve nada fácil ali, não teve nada de flores. São José defendeu o menino Jesus e a Virgem Maria também no Egito. São José teve que voltar do Egito para sua terra de novo ali. O anjo aparece para ele: pode voltar, que agora o danado morreu, pode voltar. Ele volta, ele faz o caminho de volta. Ele não sabe o que ele vai encontrar aqui, ele não sabe se tem outros inimigos aqui, e ele também protegeu o menino Jesus e a Virgem Maria também neste caminho. E também a nós ele vai proteger da mesma forma, desde que nós nos coloquemos sob a sua guarda, sob a sua proteção. É necessário que nós façamos esse caminho de ir a José, de ir até ele, de nos achegarmos até ele, de copiarmos as suas virtudes. Como é que a gente copia as suas virtudes? Meditando as suas virtudes. Como é que a gente se entrega a São José? Rezando para São José, falando que nós estamos nos entregando a ele, e nos entregando a ele a gente vai deixar Jesus de lado? Não, tudo aquilo que ele pegar para ele, tudo aquilo que for para ele, vai para o menino Jesus. Não tenhamos medo, não tenhamos medo de ser excessivamente devotos, não tenhamos medo. São José tem um único caminho: Deus, a Virgem Maria e Deus. E quando eu falo Virgem Maria, é porque o caminho da Virgem Maria também é Deus. São as duas partes do triângulo, né? Essa parte do triângulo e essa parte do triângulo, eles apontam para Deus. Nada fica para eles, tudo é para Deus.
Retomando um pouco aquilo que nós já havíamos estudado, né, no ano passado, que nós estudamos sobre a preparação para a morte de Santo Afonso. São José, ele é justamente o patrono da boa morte. Ele vem completar aquilo que nós estudamos. São José é o patrono da boa morte. São José, ele nos acompanha em vida para que nós morramos bem, para que nós morramos santamente. Lembra que nós estudamos que quando da hora da morte, é aquela hora que os demônios fazem guerra, né? Eles vêm para fazer a última batalha, eles vêm para tentar fazer aquela alma entrar em desespero. Elas vêm ali, essa alma é minha. E quando nós falamos que somos devotos de São José, quando nós colocamos São José como nosso pai, São José, ele é tido como patrono da boa morte. A hora que chegar essa hora, o mar pode estar agitado, o que for, nós estaremos protegidos. São José nos protegerá nessa hora bendita, nessa hora terrível, nessa hora em que os demônios chegarão e exigirão as nossas almas. São José vai chegar, porque São José tem um outro título: São José, terror dos demônios. Jesus é terrível para os demônios. Nossa Senhora é terrível para os demônios. E São José cuidou dos dois. Ele é ainda mais terrível para os demônios. Por quê? Porque ele cuidou dos dois. Ele cuidou dos dois. E o demônio, ele não suporta o fato de São José ser um puro homem. São José não, os demônios, eles não suportam o fato de São José ser o portador da luz. Quem que é a luz? Jesus. O nome, hoje nós celebramos o nome de Maria, né? Uma das definições do nome de Maria é portadora da luz. E uma das definições do nome de José é portador da luz. Os dois são portadores da luz. Qual que era o título de Satanás? O que quer dizer Lúcifer? Portador da luz. Ele perdeu a luz. São José, portador da luz. A Virgem Maria, portadora da luz. São José, patrono da boa morte. A hora que chegar o momento da nossa morte, São José, terror dos demônios. O que vai acontecer na hora da nossa morte? Não vai ter vitória do inimigo no combate. Vai ter vitória de Deus no combate. E quanto mais nós formos devotos de São José, tanto mais nós seremos esses vencedores na hora da morte. Por isso que é importantíssimo nós caminharmos juntos com essas duas devoções. Por isso que é importantíssimo nós caminharmos juntos com este homem de Deus, com esta mulher de Deus, com este verdadeiro homem, com esta verdadeira mulher, porque são eles que vão nos ensinar a ser verdadeiramente santos, eles que vão nos ensinar a sermos verdadeiramente católicos, e vão nos ensinar a ser verdadeiramente curados enquanto homens, curados enquanto mulheres. E para sermos santos, nós precisamos estar curados. Para ir para o céu, às vezes a gente pode até ir para o céu sem estar curado, mas para sermos
santos que ajudam os outros, nós precisamos estar curados. Curados emocionalmente, curados corporalmente, curados psicologicamente, curados nas nossas almas, curados por inteiro. Falando o nosso autor, quando ele fala assim: José foi para o Egito com a Virgem Maria, o menino Jesus, e velho não vai para o Egito. Nenhum velho faz aquela caminhada para o Egito. São José era um velho de 80 anos que casou com a menininha de 14 anos? Não. São José era jovem. São José era não só jovem, São José era belíssimo. Quem olhasse Jesus viria São José. Quem visse São José viria Jesus. Eles eram extremamente semelhantes. Quem vê José vê Jesus. Quem vê Jesus vê José. Lembra que nós comentamos na semana passada, o grande prazer de Jesus era ser chamado de filho de José. E é um fenômeno interessante, quantos e quantos filhos adotados, que durante o convívio daquela adoção, você olha aquele menino e fala assim: nossa, esse menino é a cara do pai, e ele não é o pai biológico dele. Mas por quê? Porque se tornou a cara do Pai. Jesus, ele também se tornou a cara do Pai. São José. Jesus se tornou viril por causa de José. Jesus se tornou homem por causa de São José. Jesus se tornou corajoso por causa de São José. Todas as virtudes humanas de Jesus vieram de José. Jesus aprendeu de São José. São José não era nenhum velho. As aparições de Anguera na Bahia, o vidente de Anguera na Bahia, ele vai deixar isso bem claro. São José era 10 anos mais velho que Maria, no máximo. Se Maria tinha 13, São José tinha 23 anos. Homem belíssimo, da mesma altura do Senhor. Muito provavelmente 1,84, alguma coisa assim. E eu acho que eu falei demais, né? Alguém quer partilhar? Alguém quer fazer a sua colocação? Só um ponto que a gente tem que deixar no livro que fala que foi para o Egito, é que não foi um lugar tão perto. Longe, longe. Não, foram anos de vivência no Egito, né? O Egito, uma terra distante, uma terra difícil de chegar, uma terra não muito agradável não muito agradável para o povo judeu, porque os israelitas tinham sido escravos no Egito, foram libertados no Egito. Então imagina, uma língua estranha, um caminho difícil, um país em que eles haviam sido escravizados. Imagina, o povo judeu era tido pelo povo do Egito como um povo menor. Eles já foram nossos escravos, e tinha aquela mágoa, né, que eles tinham sido humilhados ali.
A língua, bem dito, a língua, o trabalho. Eram 3 presas fáceis. 3 presas fáceis. Foi. Não foi. Era por graça de Deus. Não foi. E São José foi muito bem sucedido lá. Outro ponto importante da gente notar, eu acho que até aí é fora do livro, porque o livro ele ainda dá a entender isso, mas pelas aparições de Anguera, quando se fala em que São José foi o pobre José, São José foi pobre porque ele não tinha dinheiro. Muito pelo contrário. São José ele tinha até muito dinheiro, só que ele quis se fazer pobre. O vidente de Anguera ele vai dizer assim, Pedro Regis, ele vai dizer assim que São José ele tinha junto com os seus companheiros, inclusive no Egito, ele exerceu o seu trabalho inclusive no Egito, ele exercia, era tipo um trabalho de cooperativa, e eles pegavam serviços grandes, e eles pegavam serviços que pagavam muito bem. E por que São José era pobre? Porque São José ele escolheu viver na casa pobre, porque ele quis viver numa casa pobre. São José ele tinha apenas o necessário para si e para sua família. Todo o excedente São José distribuía, todo o excedente. E é preciso dizer, nunca faltou absolutamente nada. Mesmo quando ele... Veja, São José, apesar de ter todo esse dinheiro, toda essa... que ele só usava para o seu sustento, quando ele ficou sem sustento, que foi quando ele teve que ir para o recenseamento lá em Belém, ele saiu, ele levou algumas provisões só que ele chegou ali, vamos dizer assim, ele levou uma determinada quantidade de dinheiro que seria para ele ficar ali, só que a hora que ele chegou no lugar, não tinha lugar, e aquilo que ele estava pedindo era um negócio absurdo de caro, então eles ficaram sem provisões. E em que ele se apoiou? Na providência divina. Eles acharam uma gruta, aliás, ele também conta, porque ele viu essa passagem, foi algo miraculoso que aconteceu com eles. Eles têm esse abrigo na gruta, e eles sabiam que eles teriam que fazer o parto ali, eles teriam que gastar dinheiro ali nas coisas, no parto, eles teriam que ficar mais tempo do que eles imaginavam ficar ali. O que é providenciado para eles? Os 3 reis magos providenciam ouro, incenso e mirra para eles ali. Olha a mão da providência, chegando para achar esse lugar, a mão da providência para ter as pessoas certas, porque lá haviam as pessoas certas. As pessoas certas estavam ali para acolhê-los, estavam ali para acompanhar aquele parto, e chega os 3 reis magos ali com aqueles presentes. Então é a ação da providência divina, enquanto ele não tinha o seu sustento do seu trabalho. Então, mesmo naquela situação em que ele, apesar de ter dinheiro, ele não levou o suficiente, a providência divina veio no auxílio de São José. Por isso que ele é dito o homem da providência, porque Deus providencia para ele, Deus providenciou para ele. Mas quando se diz pobre José, não é pobre porque ele tinha falta. Ele não era pobre, fala, não, São José foi pobre porque ele não pagava, o serviço dele não dava. Muito pelo contrário, o serviço dele dava e sobrava, só que ele escolheu a pobreza, ele escolheu viver pobre. E isso é muito importante, destrói muita narrativa por aí.
Existe a pobreza, existe a carestia. São José não tinha carestia. São José vivia pobreza. São duas coisas diferentes, completamente diferentes. É o pobre em espírito. Tem muito pobre que é muito mais orgulhoso que os maiores reis desse mundo. Muito. Tem muito pobre que acha que vai para o céu. Na verdade, o pobre esse pobre que eu estou dizendo é aquele pobre que não tem o dinheiro. Tem muito pobre que a hora que ele morrer, que se apresentar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor vai falar: você foi muito mais orgulhoso que os reis dessa terra. A pobreza não é isso. A pobreza é o desprendimento de coração, não a carestia. Mas é importantíssimo esse ponto que você levantou, muito interessante. Mas escravos de São José. Escravos de São José. Escravo, porque as duas devoções elas caminham juntas. Elas caminham juntas. Que quando nós nos fazemos escravos de São José, nós estamos nos fazendo escravos do Senhor. Veja, Nossa Senhora e Jesus escolheram obedecer São José. Se nosso Senhor escolheu obedecer São José, por que eu vou fazer diferente? Se Nossa Senhora, da qual eu sou escravo, escolheu obedecer São José, por que eu vou fazer diferente? É nessa trindade criada, não tem obstáculo. O lado que você for, você vai chegar. O triângulo, para onde você for, você vai chegar no vértice. Na direção que você for, para a direita ou para a esquerda, você vai passar pelo vértice que é Deus. Você vai passar pelo vértice que é José. Você vai passar pelo vértice que é Maria. Não tem obstáculo, não tem diferença. Tem diferença de perspectiva, mas não tem diferença de... Algo mais? Bebezinha? Na semana que vem nós entraremos, se Deus quiser, nos textos. E como sempre eu não segui nada daqui, né? Nós vamos fazer vamos tentar fazer uns videozinhos menores para a gente caminhar na sequência. A gente vai tentar caminhando na sequência aí. E se Deus quiser, a gente faz a nossa preparação para São José. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.